Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Iniciamos agora mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, capitaneado pelo Centro de Estudos da PGE. E hoje vamos receber dois grandes processualistas, o professor Marco Aurélio e a professora Renata Cortez, eles que vão discutir e debater o tema da Fazenda Pública e Execução. Eles são autores desse livro aqui, Fazenda Pública e Execução, que está na segunda edição, publicado pela editora Juspódio. E hoje vamos conversar sobre esse tema tão importante no âmbito da advocacia pública. Acredito que eles já estão por aqui. Vou só admitir a participação. Olá, meus amigos, tudo bem? Olá, meu amigo Luiz, tudo bom? Como é que você está? Tudo tranquilo, tudo em paz por aqui. Antes de tudo, queria agradecer a disponibilidade de vocês. Eu tenho plena noção do quanto que é corrido, o quanto que é complicado encaixar em um horário, são tantos eventos, né, o trabalho, enfim, nós estamos com a rotina readaptada, mas vocês conseguiram uma brechinha aí para nos brindar com uma grande aula sobre Fazenda Pública e Execução. Vocês são craques, feras no assunto, né? Inclusive autores desse livro que eu já mostrei, Fazenda Pública e Execução, que chegou ontem a segunda edição, né? Encorpada já, abordando temas dos mais controversos em relação aos aspectos relacionados à execução. Eu agradeço muito por terem publicado esse livro, que ajuda, né, os procuradores, enfim, todos aqueles que atuam na advocacia pública no dia a dia a esclarecerem das mais diversas questões. Eu agradeço muito, vocês são grandes amigos e irmãos, e tê-los aqui nesse projeto da PGE é uma grande honra para ouvi-los falar sobre esse tema que vocês já discutiram e debateram tanto, né? Espero que não estejam cansados de falar de Fazenda Pública e Execução, mas eu acho que com o lançamento da segunda edição fica mais gostoso, né? Debater o tema. Sem dúvida. Grande Luiz, antes de mais nada, dizer que é uma satisfação imensa estar aqui participando desse projeto aqui de lives também organizadas pela Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, que é uma procuradoria parceira, irmã de tantos eventos, de tantas bandeiras defendidas, né? Eu tenho, além de você, eu tenho dois queridos amigos aí na Procuradoria, né? O doutor Roberto Mendes, que é meu colega de Comissão Nacional de Advocacia Pública, o doutor Guilherme, né, também, que é seu colega aí de PGE, que foi meu aluno, tive a satisfação de tê-lo como aluno há muitos anos atrás, é meu colega torcedor do Esporte Clube do Recife também, né, pernambucano, enfim, dentre tantos valorosos colegas que fazem parte aí dos quadros da PGE de Alagoas. A gente tem, você sabe bem, uma admiração imensa pelo seu trabalho, né, por tudo que você estuda e por tudo que você vem conquistando como advogado público e como professor. Então é um prazer para a gente estar aí. E veja, você recebeu a segunda edição do nosso livro antes de nós recebermos, mas ainda não recebemos, viu, Luiz? Os nossos não chegaram ainda e E você olha já que eu não recebeu. estou Então com é uma nenhum honra. contato lá direto na. Pois é uma honra imensa para a gente saber disso, viu, amigo? Você parece que adivinharam que a live era sobre isso e mandaram logo para você poder falar disso na live. Nem nós recebemos. A gente só tem a versão PDF aqui e a primeira edição. Mas é um prazer imenso, Luiz. Você Falta quer só o falar? autógrafo, Não, amigo, né? só agradecer. Não, aí quando a gente se encontrar, né? Vamos Em breve, em aguardar breve. para quando a gente se encontrar. Não, só agradecer mesmo, amigo, o convite e a nossa parceria de sempre, que certamente vai se prolongar muito no tempo. Estamos aqui para contribuir com esse teu projeto, com esse projeto da PGE Alagoas. E vamos nessa, falar de execução, Fazenda Pública, a gente não vai enjoar nem enjoa não. Eu não posso esquecer de mandar um abraço para Zé Roberto, que foi o primeiro procurador de Alagoas que eu conheci na vida, né? Senão ele vai me matar aqui. Manda um abraço para o grande Zé Roberto, que é procurador do Estado de Alagoas também. Valoroso colega aí de advocacia pública. Vamos lá. Obrigado, meus amigos. Obrigado pela parceria, pelas gentis palavras. E eu tenho certeza que seremos brindados hoje com uma grande aula sobre Fazenda Pública e Execução. Eu gostaria de perguntar para vocês, inicialmente, jogar um questionamento que está relacionado, cumprimentar antes aqui os procuradores que já estão acessando a nossa live, né? Um abraço para todos. Você mencionou o Roberto, o Zé, né? A doutora Emanuele, o doutor Leonardo, enfim, que são da Procuradoria da Fazenda e tantos outros que já estão chegando por aqui na nossa live. Mas eu gostaria de dar o pontapé inicial perguntando para vocês sobre essa reformulação que foi empreendida no Código de Processo Civil de 2015, principalmente no que diz respeito ao regime de cumprimento de sentença de obrigações de pagar quantia em relação à fazenda pública, né? O regime anterior, estabelecido pelo CPC de 73,
previa a necessidade específica de termos um processo autônomo de execução contra a Fazenda Pública, e dentro dessa perspectiva voltada à efetividade, dentro de um viés sincrético, né, do processo, principalmente dentro dessa perspectiva de efetivação real dos direitos pleiteados em juízo, nós temos um redesenho da execução contra a Fazenda Pública, temos o estabelecimento de uma fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda. Eu queria que vocês abordassem essa modificação e pontuassem os principais aspectos relacionados a essa mudança. Vamos lá, começar por mim aqui. Luiz, na verdade, uma coisa que pouca gente entendia, né? Quando o Código de Processo Civil anterior passou por reformas significativas na sistemática da execução, mais precisamente ali em 2005, 2006, com a 11232, a 11382, que dentro dessa ideia de sincretismo a que você fez menção, a gente passou a ter para os cumprimentos, para as obrigações de pagar a quantia, excetuando-se a Fazenda Pública, a gente passou a ter a fase de cumprimento de sentença, ou seja, o início de uma fase dentro da própria relação processual, sem que precisássemos terminar um processo para começar outro. Só que era uma crítica da doutrina, era uma crítica dos operadores do direito de maneira geral, o porquê de ter se mantido a sistemática ali do antigo artigo 730 para a Fazenda Pública, mesmo depois das mudanças que a Lei 11.232 estabeleceu, né? E aí, quando veio o Código de Processo Civil 2015, essa situação foi solucionada, essa situação foi resolvida com artigos específicos ali tratando do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no que diz respeito às obrigações de pagamento de quantia certa. A gente tinha uma sistemática que havia a necessidade do credor, né, do vencedor, ajuizar uma execução contra a Fazenda que viabilizava o oferecimento, a citação para que em 30 dias ela oferecesse embargos à execução contra a Fazenda Pública, portanto, uma nova ação. Inclusive, com a chegada do processo virtual, tornou extremamente trabalhoso para o procurador, advogado da União, procurador do Estado, enfim, fazer os embargos de execução no processo virtual, precisando, muitas vezes, digitalizar peças ou trazer as peças do processo original ali para a peça de embargos, para instruir a peça de embargos, né, já que não era uma peça dentro do próprio processo. Então, essa sistemática foi solucionada ali com o artigo 534 e 535 do novo Código, né, do Código 2015, quando estabeleceu que para a Fazenda Pública nós teríamos também um cumprimento de sentença. Ou seja, termina-se, né, o vencedor constitui o seu título executivo em face da Fazenda e faz um requerimento, instruindo com demonstrativo atualizado de cálculo, com todos os requisitos, todos os critérios estabelecidos ali no artigo 534, requerendo o início da fase executiva, ou seja, requerendo o cumprimento de sentença. Só que por que a gente não aplica o regramento geral do cumprimento de sentença que está lá um pouco atrás, uns 10, 11, 12 artigos atrás, né, do 523, por exemplo? Porque a gente está lidando com o poder público. Então, se a gente tem, por exemplo, no cumprimento de sentença contra um particular, seja uma pessoa física ou jurídica de direito privado, a intimação para que ela cumpra espontaneamente, sob pena de multa de 10%, né, acrescendo ao valor da dívida, para a Fazenda Pública isso não existe, essa multa não existe, ela não se aplica. Por quê? Porque nós estamos lidando com o poder público, estamos lidando com entes que são vinculados ao regime de pagamento pela via dos precatórios, previsão constitucional, artigo 100, não há possibilidade, via de regra, de cumprimento espontâneo da decisão, portanto você não pode aplicar uma multa que decorre do não cumprimento espontâneo para alguém que não pode cumprir espontaneamente. Então, colocou-se um regramento específico para a Fazenda, o cumprimento de sentença se dá com requerimento e intimação para que a Fazenda Pública, em 30 dias, ofereça a impugnação ao cumprimento de sentença. Então, a Fazenda Pública tem a oportunidade de impugnar o cumprimento de sentença. Se contra o particular a gente tem um requerimento para que em 15 dias ele cumpra espontaneamente e depois em mais 15 dias a gente tenha o prazo de impugnação ao cumprimento de sentença, para a Fazenda Pública, Luiz, se estabeleceu que ela é intimada para, em 30 dias, oferecer a sua impugnação ao cumprimento de sentença. Evidentemente que ela pode concordar com o que está sendo requerido, simplesmente silenciar ou até peticionar expressamente, anuindo, concordando com o valor objeto da execução. E aí, evidentemente, a gente vai ter a sistemática, o início da sistemática do pagamento pela via do precatório, né, com toda a formalização necessária imposta pelo constituinte, ou pela via da requisição de pequeno valor, se enquadrar naquele limite de valor que a gente tem estabelecido. Agora, é evidente que a gente também não pode ignorar, né, Luiz, que permaneceu entre nós, existindo, a execução contra a Fazenda Pública, né? Por quê? Porque, às vezes, a gente está diante de títulos executivos extrajudiciais
E aí, quando há títulos executivos extrajudiciais constituídos em face da fazenda pública, há necessidade do credor ingressar com ação de execução contra a fazenda pública. Porque o regramento não está no 534, 535. O regramento está no artigo 910 do Código de Processo Civil, que trata disso. Uma diferença importante, né? Para a gente fechar essa temática, já cumprimentando o amigo Roberto, que eu vi que ingressou aí. O oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por parte da Fazenda, ela tem um rol de matérias que podem ser alegadas, está lá no artigo 535. Então, a defesa da Fazenda ela é restrita, é uma peça dentro da própria ação. Como os embargos, no caso dos embargos de execução contra a Fazenda, tem natureza de ação, o Código não restringiu a matéria de defesa, portanto, a matéria de defesa é ampla, mais ampla do que a matéria de defesa que a gente teria na impugnação cumprimento de sentença. Então, para contextualizar, essa foi a mudança procedimental, né, alguns aspectos da mudança procedimental do que a gente tinha no regramento até março de 2016 e o regramento que a gente passou a ter a partir do início da vigência do Código de 2015, amigo. Perfeito, meu amigo. É importante você tocar na aplicabilidade da multa do 523, enfim, desse regramento específico da defesa apresentada pela Fazenda, né, sua impugnação, cumprimento de sentença, o regime jurídico diverso em relação à execução de títulos executivos extrajudiciais. E eu quero direcionar minha pergunta agora para a Renata, para indagar o seguinte: a gente sabe que há uma série de divergências no que diz respeito, né, à fixação de honorários advocatícios, o Código como um todo, né, o artigo 85 do CPC é um dos mais debatidos, tem aquela coletânea fantástica da Juspod, que, salvo engano, é um dos volumes, né, mais corpulento, né, das coletâneas, tem vários artigos tratando de honorários. E a gente tem uma previsão no artigo 85, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, que estabelece que, especificamente, nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda, né, eventualmente quando ensejar a expedição de precatório e a Fazenda não tiver apresentado impugnação, a gente não tem fixação em honorários. Aí fica sempre aquele questionamento, mas quando não for o caso de expedição de precatório, mas for o caso de expedição de RPV, aí eu terei fixação de honorários ou não, né? Porque a redação, de certa forma, ela dá a entender que se for caso de expedição de RPV, eu terei aí a fixação de honorários. Mas se for caso de expedição de precatório, não há fixação da verba honorária. Qual o teu entendimento, Renato, em relação à interpretação do 85, parágrafo 7º? A gente já recebeu aqui o professor Leonardo Carneiro da Cunha, que a gente sabe que especificamente, interpretando o 85, parágrafo 7, entende que seria o caso de fixação de honorários quando for hipótese de expedição de RPV. Mas eu sei que vocês têm, inclusive no livro de vocês tratam disso, um entendimento que, para mim, é o entendimento mais adequado sobre o tema no que se refere a esse aspecto. Você poderia comentar para a gente, por gentileza? Vamos. Lógico, amigo. Veja, o nosso entendimento leva em conta, na verdade, o próprio entendimento, a ratio do Supremo Tribunal Federal, quando interpretou o artigo 2º-B da Lei 9494/97. Né? Então, a gente parte daquela mesma ratio e assim, cabe uma observação aqui, que eu e Marco, de modo geral, nós temos defendido a interpretação conforme o texto da lei, quando esse texto for expresso. Né? Então, evidentemente que aqui o que a gente propõe é uma interpretação que está diferente do texto, né? Mas não é uma interpretação diferente do texto sem fundamento, ou com base no fundamento desarrazoado, é com base na ratio que deu ensejo a esse próprio texto. Veja, o Supremo Tribunal Federal, quando analisou o artigo 2º-B da Lei 9497, quando a gente nem tinha ainda, né, cumprimento de 9494/97, que a gente nem tinha ainda cumprimento de sentença contra a Fazenda, tudo era execução contra a Fazenda. Então, aquele dispositivo ele estabelecia que nas execuções não embargadas não haveria condenação em honorários, ponto. Né? E aí o Supremo deu a interpretação conforme esse dispositivo para dizer que nas execuções não embargadas, vírgula, apenas naquelas em que o pagamento se dê através de precatório. Qual foi a ratio desse julgamento? A ratio foi no sentido de que um dos princípios que rege a aplicação ou a fixação dos honorários é a causalidade. Então, no caso da Fazenda Pública e no caso das execuções, ou agora, no caso dos cumprimentos de sentença, que ensejam o pagamento através de precatório, a Fazenda Pública está vinculada ao pagamento por meio dos precatórios conforme a Constituição. Então, a Fazenda não tem como evitar a execução ou o cumprimento de sentença nesses casos. Ou seja, ela não tem como pagar de forma voluntária. Como ela não tem como pagar de forma voluntária, há uma necessidade
de ser iniciado o procedimento executivo, seja a execução, seja o cumprimento de sentença, e aí, em razão de não haver possibilidade de pagamento voluntário, então não haveria aí causalidade que justificasse a condenação da fazenda em honorários. Esse raciocínio não se aplicaria à requisição de pequeno valor, segundo o Supremo. Por quê? Porque no caso da requisição de pequeno valor, existe um prazo para pagamento. E aí, na interpretação do Supremo, a fazenda pode fazer o pagamento voluntário, logo ela pode evitar a fase executiva ou a ação de execução. Porém, qual é o nosso entendimento? Nosso entendimento é o de que aquela ratio, que é a causalidade, no final das contas, na verdade, o grande norte da decisão é a causalidade. O que é que a gente interpreta? Que, na verdade, tem que se analisar de que forma é feito o pagamento por aquele ente. Se aquele ente, por exemplo, se trata da União Federal, nós temos uma forma específica de pagamento, que é a transferência de uma dotação orçamentária do Executivo para o Judiciário, e quem faz o pagamento daquele valor ao beneficiário é o próprio Poder Judiciário. Né? Então, não há uma ingerência direta do Poder Público nesse pagamento. Né? Há uma transferência ali daquele orçamento para o pagamento desses valores, inclusive a ordem cronológica de pagamento também. Né? Então, não haveria, no nosso entender, nesses casos, possibilidade de pagamento voluntário. Logo, não haveria também causalidade, logo, não deveria ser a Fazenda Pública condenada em honorários nesses casos. Ou seja, nos casos em que há uma dotação orçamentária específica, em que há ordem cronológica de pagamento, ou seja, que o pagamento do RPV é feito mais ou menos como é feito o pagamento do precatório. Não é? Claro que não é igual, não é? Mas é semelhante à forma de pagamento do precatório. Então, isso teria que ser analisado para cada ente. Né? Se aquele município, se aquele estado tem forma de pagamento semelhante, teria que se analisar. Se é a própria fazenda quem faz o pagamento, ela pode fazer o pagamento voluntário, ela pode se antecipar. Mas quando isso não é possível, então nós entendemos que não deveria haver a condenação em honorários. Esse entendimento, ele vingou, não é, no TRF aqui da 5ª Região. É a notícia que temos até agora de que vingou no TRF da 5ª Região. Mas eu concordo plenamente. Se você aplica a mesma sistemática, se não há possibilidade de um pagamento de imediato pelo poder público, tem que se seguir, muitas vezes, uma ordem específica para expedição do RPV, não há sentido em impor ao poder público essa condenação na verba honorária, até por decorrência da causalidade, né? Concordo plenamente. Você impõe, né, Luiz? Você impõe um ônus sucumbencial de quem não gerou a causalidade, né? Você impõe um ônus sucumbencial, uma punição para quem não pode espontaneamente fazer o pagamento. É por isso que a gente entende, né, como a Renata colocou aqui, que a ratio, o que a gente defende, na verdade, não é um texto contra a legem, mas é algo que a gente extrai lá da ratio. Aliás, é uma coisa que a Renata colocou aqui, que é bom a gente sempre destacar. Para quem, às vezes, olha para o livro, um advogado público escreveu um livro sobre fazenda pública, é um livro sobre teses fazendárias. Não é. A gente tem algumas questões, né, Renata, que a gente, inclusive, discorda da tese fazendária, porque isso aqui não é um manual para atuação da AGU ou da PGE, etc. Não é isso, né? É um livro sobre a atuação da fazenda pública nos procedimentos executivos. Então, tem teses no livro que a gente discorda, exatamente. O viés é doutrinário. Então, porque pode pensar, não, está defendendo isso só porque é favorável à fazenda pública. Inclusive, eu sempre gostei, engraçado, que muito antes de conhecer Marco, isso é engraçado, é interessante, muito antes de conhecer Marco, eu já era uma estudiosa dos temas relacionados à fazenda. Eu fiz a minha especialização foi sobre a execução de valores incontroversos contra a fazenda pública. Aí depois no mestrado eu comecei, a minha dissertação seria sobre fazenda pública, depois eu mudei. Então eu sempre gostei muito de estudar os temas relacionados à fazenda. Eu acho que a gente termina que consegue equilibrar um pouco isso, né? Então, quando vem um tema novo, a gente sempre dá uma conversada para poder tentar chegar num entendimento que seja uniforme para a gente colocar no livro, né? Quando a gente não consegue esse entendimento uniforme, a gente joga lá, coloca como é que está na jurisprudência e não cai muito na argumentação que está, né? Marco falou sobre isso aqui. É importante a gente destacar também, Luiz, que existe também um outro ponto interessante sobre a fazenda pública, que aí, nesse caso, a gente não concorda com essa tese que vem sendo aplicada pelo STJ, que é em relação ao parágrafo 3º e o parágrafo 8º, né? Que, por enquanto, beneficia a fazenda, mas também pode prejudicar a fazenda. Né? Porque essa tese é uma tese que pode prejudicar qualquer parte no processo, que é não aplicar os critérios objetivos do a gradação do parágrafo 3º. Fixar por equidade. Perfeito. Exatamente. Quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo Mazola, grande processualista. Mazola. Esteve comigo ontem.
doutora Emanuele Pacheco, a coordenadora da Procuradoria da Fazenda Estadual, e a gente vai falar sobre execução fiscal daqui a pouco também. Trabalha junto com o nosso amigo Zé Roberto. Um abraço para todos que estão aqui, Sami, um grande amigo lá do Ceará. E agora, já que a gente discutiu esse ponto do 85, parágrafo 7º, eu concordo plenamente com vocês, gostaria de direcionar agora a pergunta para o Marco. Vou ficar fazendo esse bate-bola, tá? Vamos lá. A gente... Deixa eu só aproveitar que eu vi aí que Mazola disse que sentiu minha falta ontem. Eu já pedi desculpa para ele, porque eu estava em outro evento, né? Eu estava numa pós-graduação e aí eu não tive como participar da live ontem. Só para me desculpar com ele. Excelente. Um abraço, amigo. Mas eu vou direcionar a pergunta para o Marco. Já tive a oportunidade de ouvi-lo falar sobre isso. Mas a gente discutiu aqui, eu discuti com o Pedro Henrique, né? Discuti com o nosso presidente da ANEP, discuti com a Janaína Noleto, a gente falou sobre consensualidade administrativa. Eu gostaria que você abordasse essa temática no âmbito da execução. A possibilidade de realização, por exemplo, de negócios jurídicos processuais no âmbito da execução, de eventuais autocomposições no bojo da execução. Enfim, a gente tem aí um exemplo claro da possibilidade dessa autocomposição ser realizada com base na Lei 3.988, né, no âmbito da União, enfim. E se você pudesse tocar nesse ponto, seria interessante, até porque a gente sabe, e poucos talvez tem que ter esse debate de forma mais intensa, a execução fiscal ela é praticamente inefetiva hoje, né? A gente tem que buscar outros meios para promover uma arrecadação de fato que dê essa contrapartida para o poder público. E a gente tem pensado em várias estratégias para que isso aconteça. Enfim, o protesto veio aí justamente para fomentar, né, a arrecadação, mas eu gostaria que você falasse sobre essa possibilidade de autocomposição e de realização de negócios jurídicos processuais no âmbito da execução, envolvendo a Fazenda. Perfeito. Você tocou, Luiz, manda um abraço para Fábio Vitor, nosso colega lá de Sergipe. Você tocou, Luiz, num ponto que é crucial, especialmente em se tratando de execuções fiscais. A gente tem o grande gargalo do Poder Judiciário, o grande entrave que a gente tem hoje, especialmente no primeiro grau de jurisdição, diz respeito às execuções fiscais. Elas são absolutamente ineficazes, absolutamente desprovidas, né, de qualquer lógica, de qualquer razoabilidade, porque por muitos anos ingressávamos com as execuções, tomando por base o tempo. Ia lá, ajuizando, tal, prazo prescricional, tal, e não havia critério de divisão de grandes devedores, de créditos que são recuperáveis, etc. Você não tinha. Então, isso é um aspecto que começa a melhorar na atuação da Fazenda Nacional, na atuação das fazendas estaduais e dos grandes municípios. Esse é um aspecto. Mas um aspecto importante é o da consensualidade, né? Todos nós aqui, nós somos mais velhos que você, mas a gente cresceu, né, na faculdade, né, ouvindo falar, né, um negócio, a repetição de ideias de que o interesse público é inconciliável, que o interesse público é disponível, que não tem como fazer acordo, que isso, que aquilo. E a realidade tem mostrado completamente diferente. E não é só por causa do Código Processo de 2015, não. Instrumentos que remontam aí ao final da década de 90 já mostram, Luiz, essa tendência, essa virada de chave, essa mudança paradigmática da administração. Você falou lá na Lei 3.988, eu acabei de sair de um evento agora, em que eu falei sobre transação tributária, sobre essa possibilidade trazida, né, pela MP 899, convertida na Lei 13988, e que é um grande exemplo disso, né? Por anos e anos se desejou a regulamentação do artigo 171 do Código Tributário Nacional, né, e não saía. Muitos estados e municípios criaram leis que falam em transação tributária quando não é verdadeiramente uma transação, é simplesmente algum tipo de benefício, algum tipo de renúncia sem compromisso, sem obrigações recíprocas ali assumidas. E a gente tem uma possibilidade clara, né, de transação no âmbito, né, para evitar a necessidade de execuções fiscais. Hoje a possibilidade de transação no contencioso tributário, que a gente não tinha essa possibilidade, né? Inclusive, num cenário de pandemia, a gente tem essa possibilidade concreta estabelecida tanto na lei como nas portarias, né, infralegais da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, a gente tem um cenário completamente diferente que mostra que a administração pública virou a chave, ou vem virando a chave, dentro da ideia de consensualidade. Há anos atrás, a gente não poderia imaginar também, como um método adequado de resolução de conflitos, a arbitragem envolvendo o poder público, que hoje nós temos. Hoje nós temos, é uma realidade que funciona muito bem dentro da Advocacia Geral da União. Vários estados da federação já têm câmaras próprias de arbitragem e que funcionam, que têm efetivamente experiências exitosas para narrar. Eu não canso de lembrar que a gente teve numa Câmara
funcionando numa Câmara de Conciliação e Arbitragem. O método aí foi de conciliação, mas é porque a nossa Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, na CECAF, é uma resolução de uma questão que envolvia a União e o município do Recife para a cobrança de um determinado tributo e resolvido centenas, milhares de ações que estavam no Poder Judiciário de um ente público litigando contra outro ente público e resolvido. Então, isso há anos atrás era absolutamente inimaginável. Então, a administração pública tem dado provas de que isso é, sim, possível. E você aborda aí a questão, porque nós estamos falando aqui de acordo de transação, que envolve o direito material em si, mas também os negócios processuais. A gente tem N negócios processuais hoje sendo pactuados pela administração pública, quer em fase cognitiva, quer em fase executiva de cumprimento de sentença ou em execução fiscal. A gente pode exemplificar aqui as possibilidades, por exemplo, de se pactuar sobre forma de intimação pessoal, possibilidade de calendarização processual, inclusive em sede de execução fiscal, né? Você pegar o processo e calendarizar. A possibilidade de estabelecimento, quando há necessidade de instrução probatória no bojo ali da impugnação, estabelecimento de a quem compete a distribuição do ônus da prova naquele caso concreto, via negócio processual. Forma de cumprimento, aí puxando um pouquinho para a obrigação de fazer, Luiz, que é algo que também impacta muito na atuação da administração, né? A gente vê muitas vezes situações em que o ente público é condenado, é executado na obrigação de fazer, e aquela obrigação de fazer, da forma posta pelo magistrado, é absolutamente inexequível. E aí, muitas vezes, a gente tem visto exemplos de negócio processual para disciplinar a forma do cumprimento da obrigação com o particular aceitando. Hoje a gente tem instrumentos infralegais na PGFN, na PGU, né? Da PGU, inclusive, teve um que saiu, foi publicado há poucos dias atrás, né? Várias procuradorias de Estado que têm instrumentos autorizando a celebração de negócios processuais e que têm sido absolutamente exitosos. Então, aquela máxima que existia de que o interesse público é indisponível, que o interesse público não é passível de composição, e aí uma leitura comodista, eu diria, do artigo 190, que fala que só é possível se negociar, né? Fazer negócio processual, onde se admite autocomposição, pode levar a essa falsa conclusão de que não é permitido. Mas o tempo, felizmente, e olha, nós estamos falando de um bebê, o Código de Processo Civil tem 4 anos de vigência, 4 anos e pouco de vigência, né? E os exemplos têm mostrado, imagino que em Alagoas isso também já esteja acontecendo, os exemplos têm mostrado de que essa pactuação por parte da administração, ela é exitosa, é vantajosa e mostra um compromisso com a litigiosidade responsável. Perfeito. Eu reforço que aqui em Alagoas nós temos a nossa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Foi a terceira no Brasil a ser instituída no âmbito estadual e já temos alguns casos exitosos, inclusive, né, de atuação prática da consensualidade administrativa, gerando principalmente retorno para o Estado e atendimento ao interesse público, porque muitas vezes, em grande parte das situações, o atendimento ao interesse público está centrado na utilização dessas outras vias, desses outros meios, né? O acesso à justiça não deve se resumir ao acesso à via heterocompositiva judicial, né? Mas aos mais diversos meios que são passíveis também hoje, com muito mais propriedade, de resolver determinados conflitos. E até falava com a Janaína que a gente não pode, enquanto a advocacia pública, né, ser taxado de realizar ou de buscar consensualidade administrativa com o olhar de inaplicabilidade adequada do interesse público. Muito pelo contrário, né? É a via adequada, é a via possível, é a via que gera mais retorno, que preserva o erário, muitas vezes. E a gente tem que ampliar essa ideia, esse espectro. Até acompanhei também a sua live com o Léo falando sobre mediação e arbitragem no âmbito do poder público, e isso envolve a mudança de cultura, principalmente sempre aí com o filtro dos princípios constitucionais que regem a administração pública, com os critérios de imparcialidade, de impessoalidade, né, de moralidade administrativa, mas a gente sabe que a via heterocompositiva judicial ela não comporta mais, né, essa demanda excessiva e principalmente a gente sabe, como você bem falou, observando até o último Justiça em Números, o gargalo hoje, a maior parte dos processos são processos que tramitam, né, no âmbito da execução, enfim, que enchem as prateleiras do Poder Judiciário e trazem muita inefetividade. A gente tem que pensar em como resolver esse problema e, de fato, trazer ou estender essas vias, né, outras de solução de conflitos, né? E eu diria, né, como você bem tratou aí da 3.988, antes de o próprio litígio
ser instaurado no âmbito do Poder Judiciário, essa prevenção da litigiosidade. E já que a Renata falou que ela tratou desse tema no especialização, enfim, eu nem sabia disso, na verdade, a gente sabe, eu quero te dirigir essa pergunta. O Supremo Tribunal Federal, semana passada, né, no âmbito da tese de repercussão geral número 28, ele admitiu a possibilidade de execução, né, de parcela em controvérsia no âmbito do poder público, né, principalmente com base, até fazendo a leitura do 535, parágrafo 4º, você vê lá que quando a impugnação da Fazenda ela for parcial, prossegue-se com cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Mas eu até conversava uma vez, conversa de corredor com o nosso amigo Zé Roberto, e a gente discutiu o 535, parágrafo 4º, e falei, Zé, mas veja só, se o Código permite a continuidade do cumprimento de sentença em relação à parcela em controvérsia, como é que vai ficar, nesse caso em específico, a questão relacionada à possibilidade de expedição de RPV, eventualmente? Digamos que o valor global seja enquadrado dentro do critério de expedição de precatório, mas a parcela em controvérsia geraria expedição de RPV. Nesse caso, eu violaria o artigo 100 da Constituição Federal se eu expedisse a RPV. E aí era um ponto que alguns autores defendiam que não veria uma bula ao artigo 100 da Constituição Federal, até porque não seria um artifício da parte, né? Porque ela é levada à continuidade do cumprimento parcial por conta da impugnação parcial da Fazenda. E tínhamos entendimentos antigos, né, do STJ, dizendo, olha, você tem que considerar o valor global, enfim. E aí veio o STF agora e falou, olha, você tem que, de fato, considerar o valor global. Você pode executar a parcela em controvérsia, mas você tem que considerar o valor global. Você poderia falar sobre isso para a gente? Se você concorda ou não com o entendimento do Supremo, eu não sei se você concorda, eu não te ouvi. Veja, é um tema que eu e Marta, assim, quando você falou para a gente comentar, é um tema sobre o qual a gente não tem consenso, né? Eu discordo da decisão do Supremo. Eu acho equivocada. Briga aí, tá? Não. Eu acho realmente equivocada, Luiz, porque, veja, o próprio fundamento da tese é a possibilidade de fracionamento. Quer dizer, eu posso fracionar para executar a parcela em controvérsia, mas não para considerar o valor correspondente. Eu acho que você tocou no ponto-chave. Aquilo não é um artifício criado pela parte para fugir da regra do artigo 100, parágrafo 8º. Né? Na verdade, decorre da própria parcelaridade ou da cindibilidade dos pedidos ou de parcela do pedido. Quer dizer, a decisão foi, ou se trata de uma decisão parcial, né? Ou se trata do reconhecimento parcial feito pela própria Fazenda. Então, a Fazenda diz, olha, eu quero pagar. Mas eu só quero pagar se for através de precatório. Quer dizer, o valor é menor, mas eu só pago. Eu não vejo lógica, assim, eu sei que existe um fundamento para isso, o fundamento é constitucional, é a interpretação do texto constitucional, mas eu penso exatamente nessa linha de que, na verdade, há uma cindibilidade aí, e essa cindibilidade ela não tem a finalidade de burlar a regra constitucional. Ela decorre ou da própria decisão que pode ser cindida, que foi parcelada aí, que houve uma decisão em parte aqui e outra aqui, houve uma decisão parcial e teve a continuidade quanto ao restante, ou a própria Fazenda reconheceu que quer pagar. Agora, Marco também tem os argumentos que são bons argumentos, que eu até considero bons argumentos, mas eu realmente discordo do teor da decisão, mas eu até estava vendo, Luiz, não deu tempo de finalizar aqui a pesquisa, tinha um IRDR em algum TRF sobre isso, e aí eu não cheguei a ver a conclusão, se como é que estava, se foi julgado, se não foi, mas, claro que agora com a decisão do Supremo já foi, né? Mas eu realmente discordo dessa tese do Supremo, mas infelizmente foi estabelecido. É um precedente obrigatório com base 927. Né? Posso exercer o contraditório aqui, não? Com certeza. Não, é o seguinte, vou até ser rápido, porque eu sei que a gente tem outras coisas para tratar. Mas assim, Luiz, eu acho que eu concordo com o posicionamento do Supremo. Primeiro que é importante deixar claro que sobre essa questão a gente tem 3 posicionamentos doutrinários e que a Fazenda, vez por outra, ia e alegava. Um de quem não concordava sobre qualquer hipótese que se iniciasse a execução de parcela em controvérsia. Uma posição intermediária de quem concordava com a execução, porém não com o pagamento. Ou seja, você adotar os atos executivos, mas não fazer o pagamento, não permitir o pagamento. Né? E a terceira, que eu pessoalmente concordo, eu acho que tem que executar e tem que pagar. Agora,
acho que a lógica a ser aplicada é a mesma lógica da vedação que a gente tem lá no artigo 100, no parágrafo 8º, né, do artigo 100, que veda o fracionamento. Veja, você até pode, né? O cara tem um valor para receber via precatório. Se ele quiser renunciar ao valor, ao crédito, para receber por RPV, ele pode. O que ele não pode é querer o melhor dos dois mundos. Receber uma parte por RPV, logo, né, naquele mesmo exercício financeiro, e o que faltar no limite do RPV, ele recebe por precatório depois. Isso se ele não quiser dizer que quer receber no ano seguinte por RPV de novo, né? Que seria pior ainda. Então, isso é um aspecto, ele pode. Agora, a lógica aí do que Renata colocou poderia levar, Luiz, a um desestímulo da própria administração em reconhecer a incontrovérsia do valor. Porque se você faz, né, além de... Mas se deve, não tem que pagar, não. Veja, mas uma coisa é dever pagar, mas veja, você tem que pensar em município. A gente não pode olhar só para a União, que tem um orçamento gigantesco, a gente tem que olhar para o município, a realidade do município. Se o município começar se você tivesse o entendimento contrário ali, fixado no Supremo, com a possibilidade da execução e pagamento pela via do RPV, fracionando nesse aspecto, eu tenho certeza absoluta, como 2 mais 2 são 4, que os municípios iam passar a discordar integralmente do valor, sabendo que depois, na análise lá dos cálculos que fosse feita, ia se identificar o valor correto, do que concordar, porque isso quebra qualquer orçamento. Você fazer com que aquilo seja pago no mesmo exercício financeiro, isso vai quebrar qualquer orçamento. Então, é um desestímulo. Então, além de eu concordar com o aspecto jurídico de aplicar a mesma lógica do parágrafo 8º, eu acho também que isso, né, sociologicamente, ia gerar um desestímulo à administração pública, especialmente municipal, de concordar com uma parcela do valor, porque sabia que tem que pagar no mesmo exercício financeiro. Mas óbvio que é um argumento jurídico. Né? Aí são aquelas questões de ordem política que aí realmente, pessoalmente... Entra até uma análise econômica do direito aí, né? Porque eu tenho que prever e analisar um perfil comportamental, e a economia analisa comportamentos, né? E são os custos, enfim, operacionais. E, de fato, essa consideração é pertinente. Eu não vou entrar aqui, não vou acalorar mais a discussão, mas quanto a esse ponto, eu particularmente concordo com o Marco, e acho que a gente pode depois sentar e debater. A gente faz uma ampliação do colegiado, né? Já que ficou 2-1, a gente faz uma ampliação do colegiado. Aplica o 942. Eu vou confessar algo, né? Esse tema, essa pergunta foi feita para mim na minha prova oral da AGU, né? Eu fui nomeado procurador federal, enfim, e essa pergunta foi feita para mim na prova oral sobre a possibilidade de expedição de precatório de parcela em controvérsia. E a época, né, o meu concurso é de 2010, a época já havia o entendimento interno da AGU. Simulado, tem súmula. Né? Tem súmula administrativa. Súmula da AGU admitindo, eu lembrava da súmula, enfim, ainda bem. Né? Isso é muito velho. Ó, essa minha pesquisa, Luiz, foi de 2005, 2006. Então, quer dizer, faz muito. Nessa época estava bem ainda, não tinha definição, né? E que bom que o Supremo consolidou, porque essa divergência pelo menos consolidou que cabe, né? Que cabe, já é muita coisa, né? Já é muita coisa. Mas eu realmente eu discordo do raciocínio, porque eu penso que realmente aí há uma... Que não há uma intenção da parte de burlar a previsão constitucional. Não, e acho que... É decorrência da impugnação parcial, né? Isso, eu acho. Mas dá para compreender o sentido oposto, né? Dá para entender eu acho que não é sem argumento, até porque o próprio texto da Constituição, ele fala em valor da execução, né? Ele fala, não lembro aqui decorado, mas ele faz referência a fracionamento do valor da execução, quer dizer, dando a entender que seria o valor do total da execução. Né? Então, é uma interpretação possível, né? Mas eu realmente discordo. Perfeito. Então, eu vou devolver a palavra para Marco, para ele falar um pouco, né, aqui sobre um tema que, para mim, é extremamente importante. A gente tocou no início da live na inefetividade da execução fiscal, né? No que diz respeito à arrecadação, porque a gente propõe as execuções fiscais, muitas vezes tem uma dificuldade operacional de encontrar o devedor, de encontrar bens, enfim. E com a redação, principalmente do artigo 139, inciso 4, a gente sabe que tem outros dispositivos no Código, mas geralmente se referencia ao 139, inciso 4, nós passamos a lidar com a ideia de medidas executivas atípicas, enfim. E eu gostaria de falar contigo e questionar a possibilidade desse uso das medidas executivas atípicas no âmbito da execução fiscal, principalmente levando em conta o entendimento recente, né, um posicionamento do STJ que afastou a possibilidade do uso pela Fazenda
é uma justificativa, um argumento completamente desprovido de racionalidade, né? Porque o entendimento do STJ estabelece que a Fazenda não pode utilizar porque ela já tem a prerrogativa de se valer da execução fiscal. Mas veja, eu estou tratando de efetivação de crédito público, preciso ter o máximo de instrumentos para possibilitar esse retorno, enfim. E se você pudesse tocar nesse ponto, as medidas executivas atípicas e a execução fiscal, seria interessante para a gente. Pois é, Luiz. É importante você tocar nesse tema porque nós concordamos nesse aspecto que o STJ andou mal, né? Essa decisão surgiu, eu não me lembro agora qual foi a turma, mas foi sob a relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Exato. Na linha do raciocínio de que o fato de haver a Fazenda Pública, né, ser dotada, né, de um regramento já específico, com uma série de prerrogativas estabelecidas por conta da lei da execução fiscal, e isso tornaria as medidas atípicas incompatíveis com o procedimento da execução fiscal. Eu discordo veementemente, e aí eu digo por N razões. Primeiro, por quê? Se o legislador quisesse excluir, ele o teria feito, como ele fez em várias passagens do Código. O legislador não excluiu as medidas atípicas do procedimento da execução fiscal. Né? Nem também ninguém criou um artigo na lei da execução fiscal para dizer que as medidas atípicas elas são vedadas. Portanto, se não são vedadas, e a gente tem a aplicação do Código de Processo Civil também ao procedimento da execução fiscal naquilo que não conflitar, é evidentemente que as medidas atípicas podem e devem ser utilizadas. E segundo, que o próprio regramento que o STJ deu, e aí eu uso muito a linha de raciocínio desenvolvida pela ministra Fátima Nancy Andrighi em 2 recursos especiais que ela julgou, não são precedentes qualificados, mas são precedentes importantes, argumentativos, em que ela estabeleceu parâmetros para o uso das medidas atípicas. Primeiro, a ideia da subsidiariedade. A gente, inclusive, já conversou sobre isso. Não precisa ser uma subsidiariedade assim, esgotar, não. Vamos dizer que é uma subsidiariedade mitigada, digamos assim, né? Se você sabe que existem meios típicos, mas que são ineficazes para aquele caso, você pode abandoná-lo. Então, primeira coisa. Segundo, contraditório, ainda que diferido, ainda que postergado, tem que ter. Terceiro, a motivação da decisão. Para conceder uma medida típica, é preciso motivar. Quarto, proporcionalidade e razoabilidade da medida. Então, você tem que saber ponderar ali a menor onerosidade com a efetividade da execução. E quinto, a existência, pelo menos, de indícios, né, mínimos indícios de que o devedor tem patrimônio. Porque se o devedor não tem patrimônio, não há indício de que ele tenha patrimônio, que está ocultando patrimônio, Luiz, a gente vai utilizar a medida executiva atípica coercitiva, por exemplo, como punição para ele. E o nosso direito não admite isso. Então, eu acho que são critérios muito razoáveis que servem, Luiz, para a execução do particular contra o particular, do público contra o particular, ou do particular contra o público, porque eu não sou contrário à utilização de medidas atípicas em face do poder público, desde que esses critérios sejam obedecidos. É óbvio que a gente não pode extrapolar, né, e ver situações malucas, como você tem um município que está devendo algo, uma execução de pagamento de quantia certa, e aí vem e manda cortar a luz ali de um posto de saúde, de uma escola, ou mesmo de uma secretaria que desenvolve função burocrática, porque você prejudica a coletividade. Ou outro exemplo que Mouta contou um tempo desse, que ele se deparou com a decisão mandando exonerar o secretário municipal porque ele estava descumprindo uma decisão judicial. Você tem outras medidas que podem ser adotadas contra ele, mas exonerar é um ato discricionário do prefeito. É de livre nomeação e exoneração. Então, eu acho que adotado todos esses critérios, você pode determinar medidas contra o poder público, contra agentes públicos e também a favor do poder público na execução fiscal. Eu não me conformo com a decisão. Eu espero ainda que isso seja revertido, né? Não foi um precedente qualificado. Espero que seja revertido. Qual foi a decisão? Você não, tem o número, não. Eu tenho como pegar aqui. Eu posso pegar aqui depois. Não foi uma súmula, não. É um precedente isolado. Não é súmula, não. Foi um habeas corpus, né? O número da decisão, a gente não eu pego já. Enquanto o Renato estiver falando, eu pego o número da decisão e coloco aqui. Mas só para deixar claro que não faz sentido o argumento de que simplesmente porque nós já temos um tratamento privilegiado dentro da execução fiscal, a gente não pode ter medida típica, né? Se ela for necessária, que seja, claro, existem instrumentos bons hoje, como protesto, né? Mas se há necessidade, eu não vejo por que não adotar. E aquele, no caso específico, era um ex-prefeito de um município grande do Paraná, era justificável a adoção daquela medida. E lembrando que a execução fiscal é o ponto, né? O pior dos mundos no que diz respeito à taxa de congestionamento está na execução fiscal. E você vai impedir uma medida que tem sido tão eficaz, né? No alcance da finalidade da execução, quer dizer, realmente não faz sentido, né? Perfeito.
Ô, Rê, podemos falar de honorários de novo? Pode, adoro. É um dos temas que eu mais gosto, para ser bem sincera, adoro. Vamos falar de honorários, então. Me diz uma coisa, É, é no honorários... ô Luiz, só para dizer aí para o É, colega que nos perguntou, foi a primeira turma do STJ no HC 453-870. 453-870 do Paraná, e o relator foi o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. 453-870, primeira turma do STJ, tá? já botei aqui. Ótimo. Já deixei nos comentários, pessoal. Mas é o seguinte, a discussão aqui é sobre fixação de honorários. Quando a Fazenda, por exemplo, propõe uma execução fiscal, o devedor ainda não foi citado, né, não apresentou defesa no âmbito da execução fiscal, e a Fazenda requer a extinção da execução fiscal. Nesses casos, né, até com base aqui, tomando por parâmetro o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda deveria ser condenada em honorários, não é hipótese de condenação em honorários, a gente sabe que tem alguns posicionamentos do STJ delimitando bem essa questão, tem alguns pontos controversos. Queria que você falasse sobre a fixação de honorários quando a Fazenda requer a extinção da execução fiscal antes da citação do devedor. Na verdade, os honorários o STJ fixa em favor da Fazenda, né? Fixa em favor da Fazenda. E por quê, Luiz? E aí é onde, assim, eu confesso a você, assim, tem alguns temas que a gente precisa maturar, né, Luiz? Eu não sei se tu tens essa... Tem alguns temas que a gente precisa dar uma maturada, né? A gente precisa pensar e repensar, pensar e repensar, e esse, para mim, é um deles, né? Quando a Fazenda Pública entra com a execução fiscal e ela pede a extinção da execução fiscal antes da citação do devedor, normalmente é por quê? É porque houve ali um pagamento administrativo, certo? E aí você vai dizer, poxa, mas extinguiu a Fazenda que pediu a extinção, então a Fazenda que seria condenada em honorários? Não. O STJ entende pela condenação da parte devedora em honorários com base na causalidade. Por quê? Porque aquela execução fiscal, ela foi proposta porque o sujeito devia, né? Então, entende-se que ali, mesmo não tendo havido citação, haveria condenação em honorários com base na causalidade. Só que aí é onde eu queria até debater, queria te ouvir também, porque sem citação, porque os honorários são fixados com base em dois critérios aí, princípios, né? O critério, o princípio da causalidade, mas também tem a questão da sucumbência. E aí, qual é o teu, eu te pergunto, Luiz, qual é o teu entendimento realmente sobre essa questão da sucumbência sem citação, né? O que é que se argumenta? O que se argumenta é que, normalmente, nesses casos, o cara descobre, né, que tem uma execução fiscal proposta contra ele, vai lá, administrativamente, faz o pagamento, e aí a Fazenda vem e pede a extinção da execução fiscal, né? Ela pede. Aí, se a gente fosse aplicar o artigo 26, seria sem ônus para as partes, no plural, né? Veja que o artigo 26 fala em sem ônus para as partes, no plural. Então, ninguém pagaria nada, né? Mas eu penso aí que há uma... Para mim, eu considero eu tenho ainda como uma dificuldade para compreender essa fixação de honorários sem citação. Eu ainda não... A gente teve uma discussão enorme, Luiz, aqui em Pernambuco, no último FNPP. Tinha uma única advogada privada, que, por sinal, é minha prima, e a menina danada, ela é bem jovem, mas assim, muito estudiosa e assim, bem combativa. Objetou o enunciado. Aí ela sozinha, bicho, ela objetou o enunciado, entendeu? O enunciado era para considerar como cabíveis os honorários nos casos de execução. Não era FNPP. Não era FNPP, que você estava de férias. Não, ela funcionou meio que como back. Aí todo mundo queria o enunciado. E ela sozinha, não. E objetou, e como tinha que ser unânime. E eu fiquei assim, sabe quando você fica meio calado? Eu fiquei calada, assim, eu fiquei pensativa, entendeu? Então, assim, eu confesso que tenho maturado essa tese. Eu queria até te ouvir realmente, que eu tenho feito indagações a respeito desse tema para poder a gente maturar e poder escrever sobre ele na próxima edição do livro. Porque a gente não escreveu nessa, porque eu não queria tratar de forma superficial, eu queria realmente aprofundar e definir realmente a tese que a gente vai defender juntos. Então, eu queria te ouvir, Luiz. O que é que tu pensa? Você acha que realmente... Porque, veja... Nesse ponto, eu particularmente penso o seguinte, o devedor, ele
movimenta, ele põe em movimento a máquina pública, principalmente a estruturação da máquina pública para a cobrança do determinado débito, né? O procurador de Estado, o auditor, o procurador de Estado é acionado, enfim, é proposta de execução fiscal. E, particularmente para mim, nesse ponto, a gente tem que olhar sobre o prisma da causalidade. A parte da causa, a propositura da execução fiscal, gera um ônus para a fazenda da movimentação da máquina pública. E aí, nesse caso, a ausência de condenação em honorários, especificamente, ainda que não tenha ocorrido a citação da parte, ela implicaria um ônus indevido para a fazenda, que teve que movimentar toda a sua estrutura para cobrar o crédito público que, eventualmente, em razão de a parte ter ido lá né, pago administrativamente... Aí, rapidinho, aí teve uma live, viu, que a gente falando sobre isso, aí quando Marco advogou essa sua tese, aí a pessoa disse, grande movimento para poder iniciar a execução fiscal, é um enter no computador. Não é, porque a gente não pode olhar para a execução fiscal que é ajuizada pela União, e que é da Fazenda Nacional, e que é ajuizada pelos PGRs. A gente tem que lembrar que tem milhares de municípios espalhados pelo país, que não tem sistema para fazer automatizado, que o procurador vai para o computador velho fazer, né, a execução fiscal, que perde tempo, que não tem auditor muitas vezes. Então, movimenta a máquina administrativa e jurídica. Não, pode falar. E outra coisa, só para levantar um problema, que a gente tratou isso na live com o Dulce recentemente, que é o seguinte, Luiz, a gente tem um risco do cara ter sido esperto. O cara está lá, ele não está espontaneamente querendo pagar a dívida. Aí ele fica sabendo que a execução fiscal foi ajuizada, né? Não, antes de ser citado, comparece espontaneamente ao órgão, que não é mais espontaneamente, meu amigo, vamos ser honestos, não é espontaneamente, é porque ele soube do ajuizamento da execução, vai lá, paga e não vai pagar o custo que a Fazenda teve com a movimentação da máquina. Então, assim, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo nessa situação. Uma coisa é a Fazenda pedir a desistência ali da execução fiscal, porque, por exemplo, ela identificou um vício, um erro, errou. Aí é outra história. Agora, você fazer com que não tenha de forma nenhuma condenação em honorários, quando a Fazenda juíza estava tudo certinho, a dívida realmente existia, inscrição correta, dentro do prazo prescricional, aí vai lá, e o cara comparece nesse intervalo de tempo, paga e quer se livrar dos honorários. Sabe o que eu tenho pensado? Talvez seja o caso de não aplicar esse entendimento de uma forma genérica. E aplicar aquele entendimento tem uma tese, né, de repetitivo do STJ, que agora eu não estou lembrando o número, mas que diz que nos casos de execução fiscal, os honorários, a causalidade tem que ser analisada caso a caso. Porque, assim, nesses casos, na maioria das vezes, não é por erro da Fazenda, por conta do pagamento administrativo. Mas pode ser por erro da Fazenda também. E aí a gente só teria certeza disso depois da citação do devedor, depois da identificação. Eu até sugeri, sabe, Luiz, na última live que a gente fez sobre isso, que a Fazenda dê um jeito de comprovar que o sujeito foi lá e pagou, sabia da execução fiscal, entendeu? Então, ter algum mecanismo aí de trazer esse sujeito do processo para ele. Mas gera um ônus para a Fazenda, né? Você investe, gera um ônus para a Fazenda. Mas assim, eu digo para evitar. Pois é. Eu entendo, mas eu digo, Luiz, eu digo para evitar essa discussão, entendeu? Porque isso não está, lembrando que isso não está definido, isso não tem tese repetitiva, não tem súmula, não tem nada. Isso é só o entendimento que o STJ vem. Tem um ponto que a doutora Emanuele levantou aqui, que é a nossa coordenadora da Fazenda Estadual. Sim. Ela diz o seguinte, de fato, os procuradores eles têm que analisar o processo administrativo tributário para verificar se é caso ou não de propor a execução fiscal. Então tem toda a movimentação da máquina administrativa. Então não é só o dedinho, né? Não é só o dedinho. O peticionamento, não. Muito pelo contrário, tem uma análise jurídica para a propositura, né? O Ilmo pergunta assim, a Fazenda não deveria pedir a extinção antes da citação, pois já sabia do acordo? É isso que eu estou dizendo. Aí você teria que analisar quem deu causa. Se a Fazenda já propôs a execução fiscal sabendo do acordo, ela está errada. Ela que deu causa, ela que tem que ser condenada. Mas eu tendo a concordar com vocês nesse ponto. Agora eu queria maturar só mais um pouquinho, porque sem citação eu acho, ainda fico um pouquinho presa, mas eu tendo a concordar com vocês aí nesse tema. Então vamos escrever um artigo sobre isso aí, a 3 mãos. Bora! Eu acho que tá valendo. Aí a gente só integra depois lá no livro citando. A live é muito boa, o tempo passa muito rápido. Eu olhei pro relógio, já faltam 5 minutos pra gente terminar. Ixi, Maria! E a gente conseguiu, acho que, passar por vários pontos, né, acerca da Fazenda Pública e Execução. Quero de antemão agradecer, antes de passar a palavra para vocês, agradecer muito pela disponibilidade.
né? De fato, aqui eu reputo essa disponibilidade, esse encaixe na agenda pela amizade mesmo. E é muito importante para a gente, porque estar em lives assim foi uma forma de a gente conseguir manter o nosso processo de capacitação, a discussão de temas jurídicos relevantes no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, para fomentar um debate para os procuradores, os servidores, para os estagiários, para os assessores, enfim. Como eu disse, nós tivemos, né, várias pessoas que já passaram por aqui, vocês abrilhantaram mais uma vez o nosso perfil com as suas considerações, sempre muito verticais, e que eu acho isso extremamente importante. Isso faz muita diferença. Eu sempre digo que para a gente obter alguma coisa na vida, a gente tem que ser um eterno aprendiz, né? Tá todo momento buscando questionar, enfim. Eu sei que vocês têm muito esse perfil, e no âmbito da administração pública, para a gente quebrar um pouco as amarras burocráticas, a gente precisa muitas vezes, né, pensar muito fora da caixa, trazer inovação, enfim, e discutir os temas jurídicos com propriedade, né? Até porque, né, eu e Marco na condição de advogado público, Renato na condição de tabeliã, e dentro de um movimento muito interessante de judicialização, a gente tem que pensar como é que a gente constrói soluções que sejam eficientes e efetivas para que, de fato, a nossa atuação seja cada vez mais profícua. Então, eu agradeço muito de coração, nem tenho palavras aqui. Já tivemos a possibilidade de ouvi-los no Congresso Ponte de Miranda, aqui presencialmente, que ocorreu ano passado, né? Muito elogiados os dois em suas palestras. A gente espera tê-los de novo aqui, né, mais uma vez, presencialmente, e foi uma honra para mim vê-los, saber que está tudo bem, e principalmente encontrá-los ainda aqui de forma virtual. Espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente. Parabéns pelo trabalho de ambos, acompanho, sou fã, né, e fui o primeiro a receber a segunda edição do livro. Verdade. Então, amigo, você sabe que a recíproca é totalmente verdadeira, a tal ponto da gente estar lançando simultaneamente duas pós-graduações, cada um coordenando uma, e você está no corpo docente das duas, né? Então, a gente lhe quer muito bem, a gente confia muito no seu trabalho, a gente admira muito você enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, toda vez que você chamar, não vai faltar tempo não, meu amigo, vai sobrar, entendeu? Porque você está realmente... embora eu sempre digo isso, né? A gente tem no processo civil muitos ganhos, né? Muitas amizades, algumas terminam sendo mais ligeiras, por assim dizer, e tem outras que a gente sabe que serão parcerias para a vida toda, e você certamente é uma delas. Então, Obrigado. só tenho a agradecer mais uma delas aqui, mais um momento junto com você. Agradecer mais uma vez, Luiz, reiterar aqui as palavras de Renata, agradecer ao carinho que a PGE de Alagoas sempre teve conosco, né? Nós fomos muitíssimo bem recebidos ano passado, quando do brilhante e exitoso Congresso Ponte de Miranda, organizado pela PGE de Alagoas, né? Conduzida por você e por tantas outras mãos ali, que deixaram aquele evento magnífico. Espero, sem dúvida, voltar em outras oportunidades. Mandar um abraço aí para todos os colegas advogados públicos que puderam nos assistir, que são da PGE de Alagoas ou de outras entidades jurídicas, né, órgãos públicos, mas também para aqueles seguidores que eventualmente estavam aqui nos assistindo, né, seguidores do Pé de Vista. Foi um prazer imenso estar com você, meu amigo. Eu agradeço demais, gentis palavras, né? Agradeço a amizade, principalmente. E agradeço a todos os colegas, procuradores, enfim, a doutora Vanessa, eu vi que entrou aqui agora, enfim, a doutora Emanuele, que participou do debate, o Roberto, que esteve por aqui, enfim, todos que estiveram na nossa live. Ela vai ficar salva no perfil da PGE, para que vocês possam assistir quantas vezes quiserem, tirar dúvida, enfim. E, mais uma vez, meus amigos, de coração, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela parceria, enfim. Contem sempre com a gente, contem sempre conosco, comigo principalmente. E eu acho que é isso, a gente cresce em conjunto, e foi um prazer falar com vocês aqui hoje. Muito obrigado, um abraço para todos e até mais. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, amigo.